Lá e ficando preparado, né? Versículo tema da série de pregação, Filipenses 4, versículo 4, que hoje nós vamos passar por ele, né? Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Então hoje estamos aí no capítulo 4, e vamos do versículo 1 ao versículo 5. Estaremos falando nessa noite sobre o tema estar firmes no Senhor. Estar firmes no Senhor. Vamos ler então textos que podem se colocam de pé em reverência à palavra de Deus. Filipenses 4, versículo 1 ao versículo 5, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros companheiros, cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Lá de escrito não tem aqui, né? Eu que criei, né? Estão no livro da vida, né? Versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Oremos, Pai, fala conosco mais uma vez. Sei que sou um miserável pecador, mas não estou aqui mediante a minha força, a minha sabedoria, mas mediante a tua força, o teu cuidado e principalmente, Pai, o teu poder, porque eu não sou nada, apenas um instrumento de o Senhor usar nessa noite para transmitir a sua perfeita palavra, e que essa perfeita palavra possa realmente tocar nos corações, mudar o que precisa ser mudado, como nós sempre pedimos, Pai, que possamos sair daqui diferente do que entramos, que haja alguma mudança em cada um de nós, mesmo que seja mínima, mas que haja alguma mudança, alguma decisão de cada um de nós de servir melhor, de fazer melhor, de largar algum pecado. Nos ajude, Pai, que essa mensagem seja uma grande bênção para todos, em nome de Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estar firmes no Senhor. Nós chegamos agora ao último capítulo da carta aos Filipenses, onde Paulo já vai se preparando para finalizar a carta. Percebemos, irmãos, que nessa carta o foco de Paulo, inspirado logicamente pelo Espírito Santo, né, é exortar a igreja a deixar suas diferenças, buscando a unidade em humildade, tendo o mesmo sentimento de servo, como houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo uma carta alegre, como nós sabemos, ele está exortando várias vezes aqui aos filipenses a serem alegres em Cristo. Paulo também adverte quanto aos falsos líderes e pessoas que estavam na igreja causando problemas aos cristãos, os fazendo perder o foco do alvo, do prêmio, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hoje, então, veremos que Paulo continua neste mesmo propósito, concluindo, no caso o texto que nós estamos vendo hoje, ele está concluindo o capítulo 3 e ao mesmo tempo introduzindo o capítulo 4, exortando aos cidadãos dos céus, conforme ele termina o capítulo 3, a estarem firmes no Senhor Jesus. Mas o que envolve, irmãos,
A pergunta de hoje é: o que envolve estar firmes no Senhor? O que envolve isso? Segundo o texto, logicamente, existem várias coisas que nós poderíamos ver, mas segundo o nosso texto, primeiramente, versículo 1, nós vemos a razão da ordem, a razão desta ordem, porque Filipenses 4:1 nos diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. E ele novamente chama-os de amados. Primeiro, irmãos, a palavra estai, ela é um imperativo afirmativo no original, portanto, é uma ordem. Paulo não está dando aqui uma opção. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, eu ordeno, esteja firmes no Senhor. Tal é a importância de estar firme no Senhor. Interessante notar esse versículo, irmãos, os vários termos de afeto. Percebeu aí? Vários termos de afeto do apóstolo Paulo para com os filipenses. Nós já falamos, né, que eles tinham uma intimidade muito grande, né, os filipenses com o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo para com os filipenses. Ele chama os filipenses de meus amados, muito querido irmãos, minha alegria e coroa. E mais uma vez ele repete: amados. Percebe aí a situação realmente, que o sentimento que havia do coração do apóstolo Paulo para com aqueles irmãos que estavam em Filipos. Mas quando o versículo também começa com a palavra portanto, Paulo está aqui se referindo ao capítulo 3, versículo 20 e 21, os últimos versículos do capítulo 3. Vamos relembrá-los, que diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, está quase que ligado. A gente sabe também que quando ele escreveu não tinha capítulo, né? Isso foi criado depois. Então, esse portanto, ele vem aí introduzindo, pelo menos buscando o que foi escrito antes, o que foi falado antes, sobre a nossa morada, sobre a nossa cidade, sobre a volta do Senhor Jesus, sobre nós sermos transformados. Então nós temos aí a ordem de permanecer ou estar firmes em Cristo, não para ganhar ou assegurar a salvação. Não é para isso como alguns pensam. Existem igrejas que pregam um evangelho que você tem que permanecer, você tem que segurar a sua salvação com as suas próprias mãos, com as suas forças, através das suas boas obras. O apóstolo Paulo não está dizendo isso, é muito pelo contrário. Ele está dizendo aqui que eles têm sim a permanecer, estar firmes em Cristo, mas porque já são, ele já falou isso, já são cidadãos dos céus, com os nomes escritos no livro da vida, desfrutando de uma segura salvação, esperando o Salvador e a transformação dos seus corpos, assim como nós, amém? Assim como nós. Estar em Cristo é uma prova de salvação. Segundo lugar, estar firmes no Senhor envolve sentir o mesmo no Senhor. Estar no Senhor, estar firmes no Senhor, envolve sentir o mesmo no Senhor. O versículo 2 nos diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Como eu sempre gosto de incentivar os irmãos aí, que ainda vão ter filhos, né? Se tiver meninas, nomes bonitos aí para colocar nas filhas, né? Evódia e Sintique, né? Evódia e Sintique eram duas mulheres, provavelmente de destaque, mulheres que talvez de influência,
bem conhecidas na igreja de Filipos. Só que elas houve algum problema que a Bíblia não coloca aqui, não nos dá os detalhes, mas houve uma desavença entre essas duas irmãs, que chegou a público ao ponto de o próprio apóstolo Paulo, lá, preso em Roma, saber que houve problema entre essas duas irmãs. E parece que isso, de certa forma, chamou a atenção dele, ou chocou ele de um jeito que ele cita os seus nomes. Ele dá nome, como é que fala o ditado? Dá nome aos burros, como é que é? Aos bois, eu sempre troco esses ditados, meus irmãos já estão acostumados, dá nome aos bois. Então ele não fala assim, se tiver alguém aí que está tendo desavença, eu rogo a vocês que sintam. Não, ele fala, Evódia, rogo para você, Evódia, eu rogo para você, Síntica. Ele falou claramente, objetivamente para elas, que elas deviam sentir o mesmo. Então houve uma desavença que chegou até aos seus ouvidos, e Paulo, ele é imparcial, ele não puxa a sardinha nem para uma e nem para outra. Ele não fala, eu sei aí que o problema que Evódia enfrentou, então a Síntica tem que pedir perdão. Não, ele fala, vamos parar com isso, sintam mesmo. Evódia, faz as pazes, Síntica, faz as pazes, sintam o mesmo no Senhor. Então, ele é imparcial, ele roga a essas irmãs a que sintam o mesmo no Senhor, que concordem, que haja harmonia de pensamento, um mesmo objetivo, um mesmo espírito. Irmãos, desavenças dentro da igreja nunca deve existir, nunca. Nós somos filhos do mesmo Pai, nós vamos morar eternamente no mesmo lar. Então isso nunca pode acontecer. E Paulo aqui, ele chama a atenção, dessas irmãs. Olha o que ele disse também no capítulo 2 aí de Filipenses, versículo 2. Ele disse também, completai o meu gozo, isso para a igreja, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então o que Paulo está falando para essas irmãs, ele já havia falado antes para a igreja. Provavelmente havia outros problemas de desavenças, de desunião na igreja. Mas o problema entre essas duas irmãs chamou de tal forma a atenção dele que ele fez questão de colocar os nomes delas na carta. Estar firmes no Senhor, então, irmãos, envolve ter o mesmo sentimento. Envolve o mesmo sentimento, que é o sentimento de Cristo. Qual que é o sentimento de Cristo, já que o apóstolo Paulo já falou aqui na carta? É o sentimento de humilhação, se humilhar perante os outros. É o sentimento de servir aos outros. É o sentimento de colocar as necessidades dos outros acima das suas próprias necessidades. Se essas duas irmãs tivessem feito isso, não havia desavença. Se elas tivessem esse sentimento, elas não teriam brigado, não teriam tido desavença, e o apóstolo Paulo nem precisaria chamar a atenção. Faltou o mesmo sentimento de Cristo. A minha pergunta é, será que nós temos esse sentimento? Ou arranjamos desavenças facilmente, um com o outro? Isso não é aceitável. Não é aceitável para os cristãos, não é aceitável para a igreja. Em terceiro lugar, estar firmes no Senhor também envolve ajudar uns aos outros. Estar firmes no Senhor envolve ajudar uns aos outros. Versículo 3, o apóstolo Paulo diz aí, E peço-te a ti também, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Então, para ajudar essas irmãs, no caso é a reconciliarem, e voltar a trabalhar juntas, Paulo pede a ajuda de um irmão. Só que na tradução aí não tem o nome dele, porque
no original é Sísigos, um nome grego. Então, a tradução desse nome é companheiro, pode até ser traduzido também como esposo. Interessante, né? O significado. Mas provavelmente, ao que tudo indica, pelo menos dá um maior compreendimento para nós, que é um irmão. E esse nome não é citado em nenhum outro lugar da Bíblia, ok? Então ele pede ajuda a esse irmão, que significa, né, no caso aí o nome, né, significa companheiro, só que o apóstolo Paulo, ele diz aí, não só um simples companheiro, ele chama ele de um fiel, de um verdadeiro companheiro. Rogo a ti, meu verdadeiro companheiro. Então, alguém que Paulo confiou esta importante tarefa de ajudar aquelas irmãs. Quando Paulo diz aí, trabalharam comigo, no caso aquelas irmãs, trabalharam juntamente com o apóstolo Paulo, no Evangelho ele está usando uma metáfora extraída da arena, que significa lutar lado a lado, ou seja, elas lutaram comigo lado a lado. Se alguém já viu o filme, já viu, né, gladiadores lutando, talvez em filmes, e para eles vencerem, eles têm que ficar juntos. Um protege o outro, um protege as costas do outro. E no caso, né, os soldados, eles sempre avançam em linha, juntos, lado a lado. Então ele extrai aí essa metáfora da arena para esse irmão entender que essas mulheres eram importantes na obra de Deus, mas o diabo havia então colocado essa desavença no meio delas, para elas não trabalharem mais juntas. Mas elas não lutaram apenas lado a lado com o apóstolo Paulo, ele diz aí. Elas lutaram lado a lado com outro irmão aí também, que só é citado o seu nome aqui, Clemente. E não só com Clemente, mas também com outros cooperadores, cidadãos dos céus, que ele diz aí que os nomes estão no livro da vida. Então eram irmãs importantes que precisavam de ajuda nesse momento para extrair essa desavença e voltar à unidade, voltar a trabalhar para Cristo, como antes. Então o que nós aprendemos aqui? Que estar firmes no Senhor envolve lutar juntos, lado a lado. Isso é estar firmes no Senhor. Será que temos realmente lutado lado a lado? Será que se eu olhar, será que se você olhar, ao seu lado você vai ver outro irmão na mesma batalha? E você vai olhar para a esquerda e você vai ver outro irmão na mesma batalha e avançando juntos? Será que nós temos essa segurança? E isso é estar firmes no Senhor. Lutar lado a lado é ajudar uns aos outros, é evitar as discórdias a todo custo, é ser usado nas mãos de Deus para trazer paz à igreja de Cristo e não discórdias, pois somos cidadãos dos céus, ou seja, nós vamos morar no mesmo lugar, queira você goste ou não goste de mim. Então é melhor gostar, não é verdade? Somos cidadãos dos céus e um dia estaremos juntos para sempre. Não vai ter como correr, né? Para sempre no céu. Alguns acham o casamento muito longo, né? No céu vai ser para sempre, né? Não vai ser até a morte, não vai ter mais morte. Mas, irmãos, estar firmes no Senhor, guarde isso, é lutar lado a lado. Eu volto à mesma pergunta: quem está ao seu lado? Quem está ao meu lado? Lutando a mesma batalha. Em quarto lugar, estar firmes no Senhor envolve regozijar no Senhor. O versículo que nós lemos aí tantas vezes, né, nas outras pregações, e hoje chegamos nele, né? Versículo 4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo,
regozijai-vos. Interessante notar aqui, algo que eu não sabia, que você também provavelmente não sabia, que a palavra usada aqui no original já dá um sentido de despedida. É quase como se fosse, né? Fica com Deus, né? Deus te proteja. Mas no caso aqui, os irmãos perceberam que é bem diferente, né? De um jeito diferente aí, porque Paulo está exortando aos filipenses a se regozijarem no Senhor. Alguém já despediu dessa forma? Né? Regozijai no Senhor. É diferente, né? Eu nunca vi. Mas é o que o apóstolo Paulo basicamente está fazendo aqui. No original ele tem um sentido de despedida, de adeus. Então ele está exortando aos filipenses a se regozijarem no Senhor, mas não nas coisas terrenas. Ele não está dizendo regozijai nos seus bens materiais, regozijai na sua saúde. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo regozijai no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, independente também das nossas adversidades, dos nossos problemas, das nossas lutas, que nós enfrentamos diariamente, independente disso, nós devemos regozijar no Senhor. Há capacidade. Nós conseguimos, mesmo em minhas lutas, regozijar no Senhor. Mas se você buscar regozijar em outro lugar, ou em outra pessoa, esse regozijo não vai ser para sempre. Ele vai ter um fim. Regozijar, para quem não sabe, é mais do que simplesmente alegrar. É muito mais. Podemos dizer que é uma grande satisfação, um grande prazer em algo ou em alguém. E o apóstolo Paulo foi específico, regozijar, ou seja, tenha um grande prazer, grande satisfação em Cristo, no Senhor. Irmãos, nós vamos ser entristecidos se buscarmos alegrias em pessoas. Se buscarmos alegria no nosso cônjuge, nós vamos ser entristecidos. Se buscarmos alegria nos nossos bens materiais, nós vamos ser entristecidos. Se buscarmos alegrias em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, nós vamos ser entristecidos. Mas quando buscamos a alegria, o regozijo verdadeiro em Cristo, isso é permanente e nada tira isso, nada. Por isso, estar firmes no Senhor envolve este regozijo verdadeiro em Cristo, que não depende do que temos ou deixamos de ter nesta vida. Não depende. Se eu tenho mais, se eu tenho menos, se ele tem e eu não tenho, não depende disso. A minha alegria, o meu regozijo ainda é o mesmo, porque depende unicamente da minha salvação, da minha segurança de salvação que eu tenho em Cristo Jesus. E ninguém tira isso. Amém? Ninguém vai tirar isso. Então, por isso, regozijai-vos. Amém? Em quinto e último lugar, estar firmes no Senhor envolve também ser moderado e bondoso. Ser moderado e bondoso. Tem a imagem, eu não sei se dá para ler, os que tiverem visão boa, mas está aí, né? Moderado, que se moderou, regulado, regrado, atenuado, que revela moderação, cometido, refletido, prudente, que não é extremo, equilibrado, razoável, regular. Olha o regular, os batistas regulares gostaram disso, né? Se alguém ouvir depois, né? Mas a palavra aí, equidade, na nossa tradução, ou moderação em outra tradução, é uma palavra difícil de traduzir. Ela tem vários, no original, né, ela tem várias traduções, então depende muito do contexto. Mas ela pode significar mansidão, consideração, cuidado,
graciosidade, prontidão em dar ouvidos à razão, uma docilidade que não revida, ou seja, alguém dócil, que não desconta, né, o mal que recebeu. Então, tudo isso pode estar aí, só que dependendo do contexto, pode mudar. Então, entendendo melhor, né, pelo contexto aqui, entendemos que Paulo está fazendo o quê? Paulo está tratando alguns problemas de desvio da parte de algumas pessoas que estavam na igreja, não é verdade? Lembra dos inimigos da cruz? Ele está tratando o caso deles. E também está tratando contendas, divergências entre os irmãos. Por isso, equidade ou moderação aqui deve ter o significado de mansidão, de consideração, cuidado e também docilidade uns para com os outros. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que a convivência entre os irmãos filipenses deveria ser um exemplo para todas as pessoas da cidade de Filipos. Porque o versículo diz aí claramente, na verdade, seja a vossa equidade notória, ou seja, notada, né, a todos os homens. Então, a cidade de Filipos deveria notar uma convivência diferente desse povo que se intitulam cristãos, seguidores de Cristo, de forma que todos iriam notar isso, iriam notar o trato uns com os outros, até mesmo como nós já falamos, né, até nessa carta, a forma de saudar uns aos outros, e a moderação, um povo que, né, se controla, moderado, né, não é nem muito exagerado e nem menos exagerado, né? Deveriam notar a bondade entre eles, deveriam notar aí essas e outros atributos como a marca daquela igreja. Aquela igreja deveria deixar uma marca na cidade de Filipos. Então, estar firmes no Senhor envolve moderação em tudo quanto fazemos. Envolve bondade no cuidado para com os irmãos, na fé. Envolve bondade para com as pessoas da cidade, fora da igreja. Envolve não devolver o mal com o mal, mas devolver o mal com o bem. E envolve viver, né, resumindo tudo, né, envolve viver como Cristo viveu neste mundo. De forma que, repito, essa igreja deveria marcar aquela cidade. A cidade deveria notar um povo diferente. Por quê, pastor? O apóstolo Paulo responde aí. Porque perto está o Senhor. Pois perto está o Senhor. Essas palavras têm sido o significado de Maranata. No caso que nós comumente falamos hoje, né? Maranata, que significa, ora vem Senhor Jesus, ou seja, vem logo Senhor. Então, significava a mesma coisa, né, que nós usamos para Maranata. Então, se vivermos cada dia, irmãos, como se Cristo viesse nos buscar no final do dia. Vou voltar, para você não deixar passar essa. Se vivermos cada dia como se Cristo viesse nos buscar no final do dia, como seriam nossas atitudes naquele dia? Como seria o nosso trato naquele dia? Vamos, por exemplo, hoje. O que nós fizemos hoje durante o dia?
E se, por exemplo, à meia-noite, Jesus já tivesse marcado, ó, eu vou buscar vocês. E aí você fica sabendo, né, e vive o dia de hoje. Você viveria do mesmo jeito que você viveu? Você falaria as mesmas palavras? Você trataria as pessoas da mesma forma que você tratou? Então a pergunta aqui não é só de hoje, domingo, mas cada dia. Se vivermos cada dia de forma que tivéssemos pelo menos esperando Jesus, estivéssemos com os pensamentos perto está o Senhor, e vivemos aquele dia como se fosse o último dia, sabendo que Jesus pode nos buscar nesse dia, como serão nossas atitudes, como será o nosso trato, como seriam as nossas prioridades? Será que algo mudaria? Tenho certeza que sim. É triste dizer, é triste pensar que muitas vezes nós não esperamos, como dizemos, esperar a volta de Cristo. É como se não sei como explicar, né? Mas é como uma pessoa soubesse, né, que fosse morrer hoje, e mesmo assim ainda continua investindo a sua vida em coisas vãs que não vai levar após a morte. Então, assim, a pessoa sabe, mas ao mesmo tempo não está dando consideração. Nós sabemos que Cristo pode voltar hoje, mas será que confiamos que Cristo pode voltar hoje ao ponto de viver uma vida diferente, um dia diferente? Porque perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Nós sabemos, mas será que cremos? Você tem permanecido, concluindo, né? Você tem permanecido ou estado firme no Senhor? Estar no Senhor é a mesma coisa que permanecer no Senhor, né? Você tem permanecido ou estado firme no Senhor? Entende que isso é uma ordem e não uma opção? Tem o mesmo sentimento de Cristo? Ou você é orgulhoso? Ou você não deixa passar barato? Ou você não leva a desavença para casa? Desaforo, né, para casa, como alguns dizem, né? Ter o mesmo sentimento de Cristo, novamente repito, é se humilhar perante os outros. É servir aos outros, é dar prioridade às necessidades dos outros, como Cristo fez, vindo a este mundo. Tem ajudado o povo de Deus, a igreja, ou tem causado discórdia, tem causado problemas? Como alguns dizem, né, tem dado trabalho para o pastor, né? Alguns dizem assim, né? Tem ajudado ou tem causado discórdia? Tem tido grande satisfação em Cristo? Ou tem buscado satisfação, alegria, prazer nas coisas passageiras deste mundo? Nos prazeres passageiros deste mundo? Em pessoas que ninguém pode ser 100% para te dar satisfação. Tem sido exemplo de moderação? Ou talvez explode fácil? Ou talvez tem faltado com respeito à bondade, à docilidade para uns para com os outros? E uma pergunta chave: o quanto você espera a volta de Cristo? O quanto realmente você espera a volta de Cristo? E outra pergunta junto com esta: o quanto está a expectativa, o quanto esta expectativa influencia as suas atitudes no dia a dia? Você está esperando a volta de Cristo?
O que isso influencia no seu dia a dia? Influencia alguma coisa? Há alguma decisão que você faz diferente? Há alguma palavra que você fala diferente? Há algum trato que você trata diferente? Há algo que você faz para Deus com relação a isso? Eu termino dizendo, a cada dia que passa, irmãos, estamos mais perto do céu. A cada dia que passa, estamos mais perto do Senhor. Mais perto está o Senhor. Portanto, a cada dia, deveríamos ser melhores cristãos. Ou seja, hoje, nós deveríamos ser, ou ter sido, melhores do que ontem. Amanhã, nós devemos ser melhores do que hoje. Porque a cada dia nós estamos mais perto do céu. E será que quando Cristo voltar, nós vamos estar mais perto dele ou mais longe? É uma pergunta importante a se fazer. É algo importante a se pensar. Como nós temos vivido? Primeiramente, a vida pessoal. E depois, como igreja. Eu volto à questão que me chamou a atenção. Será que nós, como igreja, temos realmente lutado lado a lado? Vamos colocar de pé e vamos orar.